estamos diante de Deus. Então Deus nos faz o quê? Compreender que o nosso estilo de vida é, na realidade, uma confissão real de tudo o que cremos. E professamos e praticamente, e praticamos o quê? Aquilo que eu confesso. Se eu confesso e não pratico, eu não confessei. Toda confissão tem que ter o quê? A prática. Então, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, Ele sempre nos convida a tomar uma atitude. Repita comigo: atitude. Atitude de mudança em nossas vidas. Não adianta levantar as mãos, confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você faz aquela oração gostosa, dá vontade de chorar, dá vontade de fazer um bocado de coisa. E a partir daquele momento ali, você passa a ter alguns desafios na tua vida. E que tipo de desafios são esses? São, na verdade, meu irmão, eu compreender que eu preciso de uma mudança verdadeiramente, uma mudança real. Eu vejo que tem crente que às vezes, né, passa ano, entra ano, eu vou chamar de crente, tá? Para ficar mais fácil. Entra ano e passa ano, a pessoa ela está com aquele, sabe, está naquela mesma conduta. E me perdoa o que eu vou falar, minha esposa sabe disso, ela briga comigo. Mas às vezes eu lembro de alguns crentes, me dá um nervoso incrível, irmãos. Porque eu vejo que entra ano, sai ano, passa ano, rompe ano, come castanha do caju, come castanha de não sei de onde, eu não gosto dessas coisas, né? E o crente não muda a atitude dele. E até quando nós vamos ficar com esse tipo de comportamento? Até quando eu vou ficar com esse tipo de atitude, uma atitude errônea? De nós não incomodarmos o inferno. Olha para o irmão e fala assim: a tua função aqui é atrapalhar as obras do capeta, meu irmão. Porque se ele quer tirar pessoas do centro da vontade de Deus, você como um agente de Deus, você tem que tirar essas pessoas dessa vida errônea. E como que essas pessoas vão sair dessa vida errônea? Através das tuas atitudes e teu comportamento. Senão você vai continuar sendo do mesmo jeito. O que está acontecendo aí? Trovado esse troço? Entendeu? Então você vai continuar desse mesmo, sabe, com esse mesmo tipo de pensamento. Ah, eu posso me prostituir, eu posso ir, sabe, eu posso fazer aquilo, porque eu estou vivendo a vida desse jeito. Deus, Ele não te quer desse jeito. Deus te quer de um jeito diferente. Deus quer com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes. Então eu preciso entender que a minha vida ela precisa passar por uma mudança radical. Mudança radical. Repita comigo: mudança radical. Dá uma melhorada aqui no som Moab, está horrível aqui para mim. O passo inicial para iniciar um relacionamento com Cristo é confessá-lo como seu Salvador. Quantos entendem que Cristo é o nosso Salvador? Agora me explica uma coisa. Se você entende que Cristo é o teu Salvador, imagina, vem o cara do resgate, eu não sei se tem algum bombeiro aqui no nosso meio, vai o cara do resgate, ele te resgata daquela situação, te coloca na viatura e está te levando sentido ao pronto-socorro. E você chega para o cara do resgate e fala assim: eu não gostei do teu atendimento. Quantos entenderam? O cara te tira do asfalto quente muitas vezes, te rola naquele negócio lá, te coloca na maca, tem um cuidado violento com você, te coloca na viatura, te transporta e você fala: eu não gostei do teu atendimento. Como se sente aquela pessoa que te socorreu? Fica contente? Fala para o teu irmão assim: quanto tempo Jesus vem te socorrendo e você não está contente com ele? E você não está dando continuidade naquilo? São comportamentos que nós tomamos o quê? Diariamente, com frequência. É por isso que eu digo que o nosso relacionamento com Cristo tem que ser verdadeiro. Esta atitude nos levará o quê? A compreender e amar ainda mais a sua palavra. Quantos amam ler a Bíblia? Bíblia, Bible, livro.
Esse negócio com folhas. Vocês entendem que a Bíblia quer que eu faça desenho? Quantos amam ler a Bíblia? Fala para o teu irmão assim: eu tenho certeza que você não ama ler a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia, mas amar você não ama. Tem um amigo ali atrás. Pô, levanta a mão, Oswaldo. Esse irmão é um irmão amado. Ele trabalhou comigo. Quantas 0 horas nós não discutimos sobre a palavra de Deus? Lemos a Bíblia. Quem ama a Bíblia, ele fica igual carrapato, meu irmão, tentando tirar dúvida. Às vezes tem alguns irmãos que mandam algumas mensagens: pastor, eu não entendi esse versículo, pastor, o que é isso, pastor, aquilo outro. São pessoas que estão buscando amar a Bíblia. Fala para o teu irmão assim: seja apaixonado pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Tem crente, meu irmão, que não lê a Bíblia 2, 3, 4, 5 dias, 6 dias, 10 dias, um mês. Hoje em dia nós temos a facilidade da tecnologia que você coloca aqui. Tem crente que não gosta nem de carregar a Bíblia, meu irmão. Pastor, nós estamos vivendo no século 21, estamos totalmente informatizados. Não vejo problema nenhum você ter a Bíblia no teu celular. Eu também tenho, eu acho o seu legal, mas o gostoso é você, ó, porque cada vez que você for ler, meu irmão, o diabo deve estar falando assim: ah, esse cara está aprendendo mais, meu irmão. Então, pastor, e no celular? Não, porque quando você está lendo, aí tem aquele bagulho que faz assim, e quando aquilo faz gudu, sabe onde vai o teu pensamento? Alguém está me mandando uma mensagem, e eu vou parar de ler, porque eu preciso ler o dugu. Fala para o teu irmão: a Bíblia no papel não faz dugu, meu irmão. E tem que ter um passarinho nojento aí, que eu não sei nem imitar o troço. Amém? Quantos estão entendendo? Então vamos lá. Eu preciso ter, na verdade, uma confissão autêntica. E a confissão autêntica, ela é sempre acompanhada de uma disposição de obedecer a Deus. Quantos obedecem a Deus? Aleluia. Eu vou crer nisso em nome de Jesus. Então você que deve o retiro, vai lá, paga lá, seu desobediente. Meu irmão, é sério, o negócio é sério. Porque existem pequenos detalhes entre nós dois. Detalhes tão pequenos entre nós dois, não tem jeito. São coisas que eu assumo compromisso, eu preciso honrar os meus compromissos. Isso aí é eu ser obediente a Deus. Lamentavelmente, irmãos, as pessoas leem a Bíblia apenas para aumentar o seu conhecimento. Olha para o teu irmão e fala assim: não leia a Bíblia para aumentar o teu conhecimento, meu irmão. Leia a Bíblia para buscar intimidade com Deus. Conheço tantos irmãos: eu conheço a Bíblia, pastor. Não conhece nada, sai daqui, rapaz, não conhece nada, meu irmão. Não conhece nada, eu leio, conheço de Gênesis, Apocalipse. Conhece? Vive apenas alguns versículos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmão, tem umas crianças da igreja aqui que tá me deixando meio bobo, sabe, cara? Eu tô falando sério. As crianças vêm e me abraçam assim: se eu tomei um susto, a criança me abraçou. Quando uma criança te abraça, te desarma. Agora imagina um cara com 130 quilos desarmado por uma criança. Às vezes você vai aconselhar um jovem, o jovem olha para ti: pastor, eu quero mudança. Aquilo. O que é isso? Tudo aquilo que eu aprendi na palavra, você começa a colocar em prática. Porque Jesus, ele não veio para julgar, ele veio para amar. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: começa a me amar aí, Joe. A palavra de Deus mesmo nos adverte a respeito desse comportamento, o qual não passa de um mero engano. O que diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 16? Tito está na Bíblia, tá, irmão? Não, tem cara que foge da Bíblia, mas Tito está lá, tá bom? Diz lá:
Confessem, né? Nessa versão afirma, eu vou ler aqui, depois eu leio na outra versão. Confessem que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Nessa outra versão, afirmo que conhece a Deus, mas pelas suas obras o nego, sendo abominável e desobediente, reprobos para toda boa obra. Quantos têm chamado aqui? Levanta as mãos. Não, levanta a mão. Mão é isso aqui. Mão. Quantos têm chamado? Eu quero que você repita comigo nessa noite. Eu estou negando Jesus por tabela. Porque se todos vocês que levantaram as mãos entendem que vocês têm um chamado, o que nós estamos fazendo na igreja? Hoje me chamaram lá para fazer uma entrevista. A jovem lá, o pastor Mesquita, com essas vidas que foram batizadas, o que o senhor vai fazer? Preciso discipulá-las, irmãos, ensiná-las. São bebês, são pessoas que confessaram Jesus, são pessoas que vai ser como é que é o nome que troço? É mamadeira, cara, sabe, sacode, né? De vez em quando o pai não está olhando, dá um cascudo, mas vai lá, né? Trata, meu irmão. É dessa forma, é desse jeito, meu irmão. O que nós vamos fazer? O que você que levantou a mão, que entende que tem um chamado, o que você vai fazer? São novas vidas. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Repita comigo: perdão. Essa palavra perdão é uma palavra grega, né? Perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma aplicação, e foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos o significado dessa palavra dentro do conceito bíblico do perdão, nós precisamos entender que o perdoar é dever espiritual. Se você não consegue perdoar, seja pastor que estiver aqui no nosso meio hoje, seja diácono ou presbítero ou liderança, seja lá quem for, se você não consegue perdoar, você não tem uma vida espiritual. Se você não consegue liberar perdão, e como diz a minha esposa, perdão tem horário, tem endereço, tem dia, não tem jeito, meu irmão. Para você cear, para você sentar na mesa com o rei, o teu coração tem que estar puro, teu coração tem que estar bem à vontade. Até Jesus usou essa linguagem figurativa quando ensinou aos seus discípulos como orar. O que ele diz? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Está lá no livro de Mateus. Uma pessoa se torna devedora quando ela, na verdade, ela dá uma transgredida na lei de Deus. Em 1 João 3,4 diz, pode colocar aí para mim, irmão? Pô, cara, 1 João 3,4. Se demorar, abra aqui. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado, ele é o quê? Rebeldia. Cada pessoa que peca, ela precisa suportar a culpa de sua própria, da sua própria transgressão. Ezequiel também fala isso lá no capítulo 18. E o justo castigo do pecado resultante está lá no livro de Romanos. Ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde a sua comunhão com Deus. Quem vive uma vida de pecado não tem comunhão com Deus. É por isso que nós falamos: avalie-se a si mesmo. Eu preciso me avaliar, irmãos. Eu preciso, na verdade, saber o que é sair do centro da vontade de Deus.
hoje, as igrejas, nunca foi tão fácil pregar o evangelho como está sendo nos últimos dias, ou nos últimos anos. Mas como eu falei recentemente no culto, a igreja ela precisa passar por uma nova reforma. Porque a igreja passou a ser um clube. Tem pessoas que estão aqui hoje, e eu falo, a igreja, eu sou pastor da igreja, posso falar. Não gostou, não tem problema. Tem pessoas que só aparecem na ceia. Tem pessoas que eu vejo aqui, no mês, 2 vezes ou 3 vezes no mês. Hoje, na maioria das igrejas, é ceia. Então, eu chamo essas pessoas de ceieiros. Como se a ceia é a minha comunhão, então eu não preciso mais do restante do tempo. Mas a Bíblia diz assim: quão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. Aí sabe o que eu posso falar? Que você não gosta de comunhão com o teu irmão. Fala para o teu irmão: eu vou te machucar hoje, ô cara de pau. Vou, meu irmão. Vou bater no teu joelho. Porque eu não vou brincar de pastor, porque Deus não brinca de Deus, o diabo não brinca de diabo. Estamos levando a palavra de Deus na brincadeira, meu irmão. Estamos totalmente descompromissados. É por isso que eu digo que a igreja ela precisa passar por uma nova reforma. Lutero veio e trouxe a reforma para a igreja, mas parece que esqueceram. Calvino, Armênio e outros, Moody e outros mais. Os moravianos, eles oraram 100 anos, irmãos. Não se cansavam de orar, eram todos jovens. E o que nós estamos fazendo com a igreja? O povo de Deus, o povo do século 21 está destruindo a igreja. E eu vi tanto jovem pulando hoje e depois. O que vai acontecer depois? E amanhã? E depois de amanhã? E o que nós fazemos? Essas pessoas que levantaram as mãos, que ergueram as mãos, eu tenho um chamado. Que chamado é esse? Que convocação é essa? Nós precisamos ocupar a posição, ou melhor, nós não temos que ocupar a posição de pecador aos olhos de Deus, para não perder a comunhão com Deus. O que diz em Isaías 59, versículo 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A iniquidade vem destruindo a igreja, irmãos. A iniquidade vem destruindo o povo de Deus. E aí nós queremos que Deus ele venha nos perdoar. E o que significa a boa nova do Evangelho? É que Jesus ele pagou o preço por nossos pecados com sua morte na cruz. Quantos entendem isso? Diga amém, irmãos. O inocente vai para a cruz pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Quando aceitamos o convite para a salvação através da nossa obediência aos mandamentos de Deus, ele aceita a morte de Jesus como um pagamento de nossos pecados e nos livra da culpa pelas nossas transgressões. Meu irmão, é tempo da igreja voltar a acordar. É tempo da igreja voltar a ter sede e fome de Deus.
Eu sou apaixonado por louvor. Amanhã nós vamos ter um momento de adoração aqui. Gosto de louvor, gosto de cantar. Gosto de louvor, meu irmão. Mas tem pessoa que só gosta do louvor. Quando é a palavra, começa a dar acho que é fumicão o nome, né? Começa. Por quê? Quem liberta é a palavra. Quem te incomoda no teu lugar não é o diabo, é a palavra, que ela vai assim, ó, me machucando, meu. Fui treinar com um gordinho na quarta-feira, na sexta eu tô todo dolorido aqui, irmão. Aquilo não era 100 quilos, era 1 tonelada, cara. Sai de mim, gordo, em nome de Jesus. E aí você quer sair daquele lugar de imediato. Você quer sair daquela situação. Você quer sair. Fala para o teu irmão, sabe por que você fica agoniado no teu lugar? Porque a palavra te incomoda. Mas quem vive a intimidade com Cristo, a palavra vivifica. Quantas vezes eu sentado na igreja, minha esposa sempre me exortando, estava ministrando a palavra, eu vou tomar uma água. Sentava, eu vou no banheiro agora. Palavra machucava. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo de verdade? Quando nós aceitamos o convite para a salvação, através da nossa obediência aos mandamentos de Deus, Ele aceita a morte de Jesus como pagamento de nossos pecados e nos livra da culpa por nossas transgressões. Aí nós não ficamos mais na posição de infratores. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você confessa Jesus, você não fica mais na posição de infrator ou devedor. E aí o diabo não pode te cobrar mais. Quantos estão entendendo? E quando o inimigo não pode te cobrar, é porque eu estou íntimo de Deus. E aí nós somos o quê? Perdoados. O perdão então é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. Este é o sentido pelo qual Deus esquece quando a pessoa ela perdoa de verdade. Hebreus capítulo 8, 12. Hebreus 8, 12. Porque serei misericordioso para suas iniquidades, e de seus pecados não lembrarei mais. Aleluia. Fala para o teu irmão, não vai se lembrar mais. Quando estivermos posicionados. Quantos estão entendendo? Aleluia. Não que a memória de Deus seja fraca. Deus lembrou do pecado de Davi a respeito de Betseba e de Urias. Muito tempo depois de Davi tinha sido perdoado. Ele liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado. Isto é, ele cessa de imputar a culpa nesse pecado na pessoa perdoada. Pô, sabe Romanos 4, 7 e 8. Vamos lá, de novo lá. Bem-aventurado, mais que felizes, aquele cujas iniquidades são perdoados e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Fala para o teu irmão, você precisa a partir de hoje querer uma mudança radical na tua vida. Pastor, o que é mudança radical? Mudança radical é transformação. Repita comigo, mudança radical é transformação. Repita comigo, libertação. Essa palavra libertação vem do grego, que significa sotero. Repita comigo, sotero.
Qual o significado dessa palavra no grego? O sotero tem o significado de livramento. Quando eu sou liberto, eu sou livre de tudo, nada posso, não tem mais julgo sobre a minha vida. Em João 10:10, qual o texto que todo mundo conhece? Não precisa nem colocar aqui. O que diz João 10:10? O ladrão veio para matar. Fala para o irmão, você sabe? É um versículo que todo mundo sabe, os novos convertidos. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, veio para salvar, libertar e restaurar. O nosso Deus, eu não estou preocupado se o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu preciso me preocupar em ser obediente a Deus, para que Ele me salve, me liberte e me restaure. É igual aquelas igrejas. O que você veio fazer aqui, demônio? O demônio deve olhar para a cara dele e falar: ah, cidadão, sou demônio, o diabo me enviou. Me fazer o quê? Me perturbar, minha função é essa, pô. E para onde tu vai agora, demônio? O demônio fala: tu é burro, né? Você veio perturbar? Para onde eu vou voltar? Eu vou para o inferno, vou voltar para lá, pô. Quantos estão entendendo? Então, meu irmão, o que o inimigo vai fazer, nós já sabemos. Agora fala para o teu irmão: não baixa a guarda não, cara. Porque eu ministrei quinta-feira retrasada, nós somos soldados de Cristo. Se eu sou soldado de Cristo, eu sei que Ele vai me salvar, libertar e restaurar. Você entende isso de verdade? Que o Senhor, Ele veio para nos libertar, veio para nos salvar e veio para nos restaurar. Salvar por quê, pastor? Ele é aquele cara lá lá da viatura, te pega do asfalto, te coloca dentro da viatura, te libertou, te tirou daquela situação, te restaurou, te levou lá para uma UTI, você foi totalmente restaurado e você volta transformado. E aí você nunca mais esquece daquela pessoa, daquele militar que te tirou daquela situação. Agora, se Deus, Ele te libertou, te restaurou e te salvou, você não pode esquecer que você tem a marca da promessa. Você não pode esquecer que você é filho. Você não pode esquecer, meu irmão, que Deus, Ele tem intimidade contigo. Sabe o que é intimidade com Deus, meu irmão? Sabe o que é? Dá para entender o que é intimidade? É muito mais do que eu tenho com a pastora Leia. Quem é visitante aqui não se escandaliza. A pastora Leia é minha esposa. Intimidade que nós temos, ela pode se despir na minha frente, eu posso me despir na frente dela, que nós não temos vergonha nenhuma, porque nós somos íntimos. É noite de você se despir diante do Senhor, para Ele poder ver a tua intimidade, para saber quem você é verdadeiramente. E quando eu sou íntimo, a minha esposa tem uma pinta aqui na mão. Quando você se torna íntimo, você já sabe até o lugar onde está a pinta. Quando você é íntimo, você conhece detalhes. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo de verdade? E aí eu volto para a ceia. A ceia do Senhor foi o quê? Instituída por Jesus para lembrarmos o seu sacrifício na cruz. O pão, ele simboliza o quê? O corpo que sofreu muita dor, e o suco de uva, o sangue, que foi todo derramado por nós na cruz. Jesus morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma vida nova. Hoje as pessoas caíram nas águas, se batizaram, passaram a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão Anderson falou assim: mudei até o corte de cabelo. Ronaldinho foi enterrado, agora eu sou o irmão Anderson. Entende o que é isso, meu irmão? Fala assim: ei, pecado não está mais na minha vida, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
vida do crente é assim, irmãos. Se você vendia o teu corpo, se você se prostituía, não quero mais isso aqui para mim, não me faz falta. Se você lesava, se você era uma pessoa que não tinha credibilidade na sociedade, hoje Deus vai carimbar o teu passaporte dizendo que você é especial diante da sociedade. Quantos creem nisso, irmãos? Conclusão: nós passamos a ser uma nova pessoa. O pecado não nos pertence mais. As marcas do pecado, elas somem. As vestes foram trocadas. Olha para o teu irmão e fala assim: você está com as vestes novas, meu irmão. Quantos creem nisso, cara? Nosso comportamento é outro, o nosso nome é outro. Ele foi escrito no livro da vida, irmãos. Esse é o motivo de estarmos ceando, reconhecendo o verdadeiro passado, presente e futuro. Repita comigo: passado, presente e futuro. Nós vamos entender algumas coisas. Quando nós comemos a ceia do Senhor, lembramos que Jesus vive em nós. Olha para o teu irmão e fala assim: eu vejo Cristo em você. Quantos creem nisso? A pessoa que tem Cristo, como que é o semblante dessa pessoa? Não é assim? Fala para o teu irmão, sorria para mim. Cristo está na tua vida. Pode mexer na bochecha dele, eu libero. Pode mexer assim. Thalita foi pegar na bochecha, Rolando pegou no nariz, cara, não sei porquê. Eu vi daqui. Fala assim: como é bom tocar na tua bochecha. Olha que interessante. A Bíblia diz que aí nós estamos mortos para o pecado, que já não tem direito mais de nos controlar. Você sabia que o pecado ele te controla? Ontem eu vi uma reportagem, estava vendo vi um pedaço da Serginho Grossman lá, né? Uma jovem que ficou viciada eu não sei se é Instagram, se é no Face, sei lá que troço. Ela não largava aquilo. Ela teve que, eu não sei quem viu esse programa ontem. Ela precisava, ela precisou se tratar, irmãos. Fala para o teu irmão assim: eu tenho certeza que você está com essa doença. É verdade, irmão, isso é sério. Esses dias a minha esposa me exortou, nós nos sentamos para almoçar. De repente, o bagulho fez, com o meu ele não faz piu. O meu ele vibra. Aí alguém mandou mensagem para mim. Quando é uma mensagem do meu serviço, amém. Mas quando é aquelas... Eu faço parte apenas de 3 grupos. E estou quase deletando 2. Nós nos criamos pessoas viciadas. Qual a diferença para o cara que fuma um baseado, que bebe, para o cara que está viciado no bendito aparelho? Um dia, quando Deus me tocar, nós vamos colocar uma caixa ali e você vai deixar o teu aparelho lá. Gostam nessa pegada? Diga amém. Cara de pau. Tem pessoa que vem com 2, é igual arma, entrega uma arma e fica com a outra. Sim, irmãos. Precisamos fazer essas coisas. Negar o mundo, isso aí é negar o mundo, irmãos. Quantas mensagens obscenas eu não vejo? Eu tenho 1.800 pessoas que me seguem lá. Quantas mensagens obscenas eu vejo? Aí, quando eu vejo, pode ser
Qualquer pessoa, eu deleto, irmãos. Ah, mas era vírus, não interessa, eu deletei, cara. Deleto. Vai embora do meu Face. Vai endemoniado. Às vezes mensagem de crente. Isso quando não é aquelas fotos frescas, né? Para com isso, meu irmão. Isso não é selfie. Isso é bichite. É um vírus que tem na pessoa, né? E faz cara estranha ainda as pessoas, cara. Fala pro teu irmão. Alt Ctrl Del no teu aparelho, meu irmão. Uma vez nós fizemos uma campanha aqui. A irmã foi ligar o aparelho dela e explodiu, não foi? A Sol. A da Genice também, não foi? Olha lá, ó. Se eu fazer outra campanha, teu aparelho vai explodir. Pastor, mas é o top. Eu gosto do top quando explode, irmão. E aí você ainda fica com o carnê da Casa Bahia para pagar o troço. Repita comigo. Passado, presente e futuro. Passado. Olhamos para trás para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Entendemos isto como sendo o fundamento e o centro da nossa salvação. A partir de hoje, quando você lembrar no passado, não lembra de quem você era. Aquilo foi apagado. Eu quero que você lembre que eu estou vendo uma pessoa que foi para a cruz para me salvar. Presente, quando meditarmos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir do nosso pecado, nossa decisão de resistir à tentação, ela é fortalecida. Ei, jovem, vença a carne. Pastor, mas não dá. Vença. Ah, pastor, eu não consigo. Pastor, eu sinto um negócio. Meu irmão, vai tomar banho de água gelada, cara. Pastor, mas o negócio é louco. É louco? Louco? Tem um leite chamado, me ajuda aí. Não, sei lá. Não, 30 e poucos mangos, cara. Pega uma criança como eu, que nasci com 5,2 kg, eu tinha que tomar uns 400 não. Tomava era um pote de mococa. Minha mãe fala que eu sequei, foi 3 crioulas, meu irmão, no hospital. Que tinha aquelas mães de peito antigamente. Matei 3. Cara com 5,2 kg, pô. Dá para imaginar isso? Ó, leite na pá. Irmão, era o Glória. Era o Mocó, cara. Na época não tinha ninho. Eram essas duas marcas que tinha. A lata era grandona. É. Agora tem um tal. Não, o nome do negócio? Não. 30 e poucos mangos, meu irmão. Porque as crianças não podem ficar doentes. Quantos estão entendendo? Aí tu vai falar, me arrependi de. Já era, cara. Já era. E aí? Aquele sangue inocente é responsabilidade tua. Pastor, mas eu uso preservativo. Iniquidade. Pastor, eu deixo só tocar em alguns lugares. Iniquidade.
Ah, meu irmão. Tenha uma mudança de vida. Para quando você pegar o cálice, você entender que a tua vida foi totalmente transformada pelo poder do nome de Jesus. Futuro. Entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança. E assim nós o quê? Proclamamos nossa fé nele quando olhamos em frente para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. Eu quero que você fique de pé e que eu entenda nessa noite que não podemos esquecer nunca o dia negro do Calvário, em que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Ele não fez acepção por pessoas. Ele não escolheu, eu quero esse, eu quero aquele outro. O sangue derramado na cruz foi para todos nós, para que não venhamos perecer quando eu confesso Ele, mas que eu tenha uma vida eterna, uma vida de transformação, uma vida de conquista, uma vida de poder. Por que o crente hoje ele está passando por tanta situação? Por quê? Por que o crente está passando por tantas dificuldades? Por que eu começo a me questionar? Porque na verdade não houve uma conversão verdadeira, mas sim um convencimento. Ele foi convencido e não convertido. Conversão é eu mudar uma chave. Nessa noite é noite de mudarmos essa chave. A igreja ela precisa passar por uma reforma. A igreja, eu vejo tanto crente, irmãos, filhos de crente, filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de diáconos, pessoas que não querem saber mais de igreja, frequentam igrejas, são pessoas mornas, pessoas que parecem que perderam, pessoas que têm chamado de pregar a palavra, pessoas que já foram muito usadas por Deus, pessoas que estão frias, pessoas que não fazem mais a diferença, pessoas que não impactam mais nada, pessoas que quando você anda, no passado as pessoas viam a glória de Deus em você, agora não consegue ver mais. E a palavra continua a mesma, desde o tempo dos grandes reformadores. E por que a palavra não está impactando mais? Porque são tantos movimentos, são tantas coisas, tantas ideologias, tantos programas dentro de igrejas, é tanta coisa, irmãos. Sexta-feira eu encontrei um irmão em Cristo, e nós começamos a conversar. Eu falei para ele: como é que está a igreja, cara? Ele falou: pastor, ela está passando por uma reforma muito grande. Falei: poxa, e o pastor que estava lá saiu? Ele falou: saiu. Ele é de outro ministério, tá? Ele não é da Peniel. E Deus me levou a falar para ele o seguinte: se as igrejas hoje não forem reformadas verdadeiramente, e não permitir que o Espírito Santo de Deus ele invada o nosso interior, não vai adiantar mais nada. Quando eu falei isso para ele, ele é um cara totalmente, tradicional. Quando eu falei isso para ele, ele abaixou a cabeça. Ele falou: é verdade, pastor. A minha igreja, ela praticamente não deixam os jovens respirarem. Não podemos ministrar ali determinadas coisas, porque não pode. E aí quando você às vezes não prega dentro da casa de Deus, eles vão querer aprender lá fora. E não aprende o certo, aprende o errado. Quantas igrejas não tem jovens do louvor se prostituindo?
Quantos pastores não estão em púlpito, ministrando a palavra, mas depois acessam as suas páginas lá da internet? Quantos pastores têm as suas senhas secretas e não conseguem ali compartilhar com a esposa? Quantos pastores não tiram fotos com o irmão da igreja e não conseguem tirar uma foto lá da sua esposa? E se eu tomo esse tipo de decisão, como que vai ser a minha igreja? Vai ter esse mesmo tipo de comportamento. Por que eu peço para muitos casais colocar o nome no envelope de dízimo e oferta do casal ali mesmo? Porque nós somos uma só carne. Não é o salário da pastora Léia e o meu salário. Nosso salário é único. Nós somos únicos em tudo. Eu quero subir de mão dada com a minha esposa, irmãos. Eu quero ser arrebatado junto com ela. Porque nós conhecemos o passado, o presente e o futuro. Quantos entendem isso? Diga amém. Os casais que aqui estão, quero que vocês venham aqui na frente. Eu quero orar pela vida dos casais em nome de Jesus.